Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu resolvi escrever para você para falar da minha vida. Impressionante é a vida da gente, né? Impressionante como a nossa vida passa por altos e baixos, independente de quem sejamos, independente da nossa origem, se a gente é pobre, se a gente é rica, não importa. Acho que todo ser humano nisso se repete. A vida é uma eterna gangorra. Uma hora você está lá em cima e no momento seguinte você está lá embaixo. E a gente tem que ser gente em todos esses momentos. Era para eu ter sido, veja, era para eu ter sido uma espécie de Marta. Talvez seja muita pretensão da minha parte, mas eu jogava futebol. Eu era, segundo as pessoas da minha cidade, uma craque no futebol. Pelo menos era o que o pessoal dizia. Acabei ganhando um apelido diferente. Eu, quando comecei a jogar futebol, o meu apelido virou frentista, porque eu me lembro de ter chegado uma vez num clube de futebol para fazer um teste. E aí perguntaram a mim: e a tua posição no futebol? Eu falei: eu jogo na frente, eu sou frentista. E quando eu falei que eu era frentista, o pessoal do clube riu, porque aquilo era inusitado no linguajar futebolístico, ninguém falava daquela forma. Sempre alguém é atacante, joga na frente, joga no ataque, joga pelas pontas, é centroavante, é ponteiro, é meia. Mas eu encontrei no linguajar futebolístico algo que fosse diferente. Como eu queria dizer que eu jogava na frente, eu sou frentista. Mas assim é que começa a minha história. Aliás, a minha história eu vou começar bem do início, se vocês me permitem, mas bem do início, para que ela fique completa e vocês todos possam entender a história da frentista. Esse projeto de futebolista que um dia eu fui. Aliás, diga-se de passagem, antes até de começar a minha história propriamente dita, é uma grande vitória, porque agora, no ano de 2023, teremos a grande Copa do Mundo, hein? Olha que vitória do futebol feminino. E parece-me que grandes emissoras estão interessadas, inclusive a Globo vai cobrir essa Copa do Mundo do futebol feminino. Mas isso é dos tempos de agora, e por isso eu começo a minha vida, a vida da frentista, quando eu tinha 4 meses, não de nascida, eu tinha 4 meses na barriga da minha mãe. Oh, meu Deus do céu, aí é que começa a minha vida, sabe? 4 meses de gestação, eu estava na barriga da mamãe, quando a mamãe sofreu um acidente, e a casa inteirinha onde nós morávamos veio abaixo. A casa caiu sobre as nossas cabeças. E lá estava eu, sabe aonde? No conforto do meu primeiro lar, no útero da minha mãe, protegida pela minha mãezinha e por Deus, lógico, sempre. Foi a primeira grande vitória. A mamãe dizia: olha, essa menina veio no mundo para brilhar, gente. Porque quando para ela ter inclusive falecido, morrido,
ela estava protegida no útero da mamãe que sou eu. E assim, exatamente assim, começa a minha história. Cheia, como eu disse, de alegrias e de tristezas como qualquer outra, de altos e baixos, gangorra da vida. Mas nunca devo me esquecer que sempre na vida, olha que coisa importante que eu vou dizer agora, as pessoas que estão ouvindo, sempre na vida me foi dada uma segunda oportunidade e às vezes uma terceira e digo mais, às vezes uma quarta chance, às vezes uma quarta oportunidade. Nasci numa família humilde, é verdade, numa família de 7 irmãos, onde eu era a 4ª filha. E nós tínhamos apenas um irmão homem. O meu pai já havia se casado anteriormente com a sua primeira esposa e tivera, papai, mais 7 filhos. A minha mãe também já vinha de um casamento que não havia dado certo e trazia em sua bagagem mais 3 filhos, totalizando dessa forma uma pequena quantia de 16 irmãos. Meu Deus do céu! Era um time de futebol inteirinho com 5 na reserva. Ainda bem, mas olha, ainda bem que nós não morávamos todos juntos, não. Imagine a loucura que iria ser o convívio de tantas crianças e adolescentes, essa turma toda junta. Ah, não, ninguém ia suportar. Nem minha mãe, nem meu pai, e nem nós mesmos. Eu sempre fui uma pessoa muito descolada, sabe? E ao mesmo tempo que eu era descolada, desligada um pouco das coisas. Por exemplo, agora que eu sou já uma senhora, né? Agora que eu sou uma senhora adulta, eu descobri que vários problemas pelos quais passavam meus familiares, né? A minha família passava, eu nunca assim, às vezes, me toquei de nada, sabe? Ainda bem, senão eu acho que eu não teria vivido da forma como eu vivi. Não que eu pudesse ser chamada aqui de alienada, não é isso. Mas, sabe, eu vivi aquilo que me cabia. É importante a gente aprender com a vida. Ô Paulinho, eu não quero ser professora hoje através desse meu relato. Não, ninguém é professora da vida. A frentista aqui que apenas falar da vida dela, a minha vida. E quem sabe eu possa ser, de certa forma, algum tipo de exemplo. Não que ninguém no mundo deva viver tudo que eu vivi, porque, olha, vocês vão observar que eu fiz loucuras pela minha vida. Mas, na gangorra da vida, eu sempre obedeci à ordem do dia. Um momento estou lá em cima, noutros momentos lá embaixo. Mas assim, eu acho que todo mundo. Prefiro viver a vida extraindo dela apenas as coisas boas, né? Não tem que ser assim? Os bons momentos, os melhores amigos, as mais lindas paisagens, as boas notícias. Eu acho que a vida tem que ser assim. Na minha infância, quero falar um pouquinho dela, aonde começa a vida da jogadora de futebol. Ei, era para eu ter sido uma Marta, dizia o pessoal. Frentista. Na minha infância, eu fui muito feliz. Fui sim. Apesar das dificuldades, apesar das idas e voltas do meu pai com a minha mãe, papai e mamãe brigavam feito gato e rato, vai, ou gato e cachorro, do jeito que vocês preferirem. Mas brigavam demais, brigavam muito e, consequentemente, também se separavam muito. Eu via o sofrimento nos olhos da família, mas como eu não conseguia sentir aquilo tudo para mim, eu levava tudo assim meio que na base da brincadeira, da alegria, da diversão. Também, se não fosse assim, é o que eu disse, eu não teria sobrevivido. Numa dessas separações de meus pais, onde a minha mãe nos arrebatava de onde quer que nós estivéssemos para sair de casa ou da cidade, eu achava ótimo ter outra casa, outra cidade para morar, outra escola, sabe? Outros amigos. Como eu disse, era a minha vida, né? A minha vida sempre foi cheia de opções. Achava bacana isso. Fui uma criança
um pouco lá que ligada mesmo às questões religiosas. Eu nunca vou me esquecer, por exemplo, da minha primeira oração sincera que eu fiz num momento onde eu achava que eu fosse morrer, sabe? Nossa, não vou esquecer nunca esse dia. Estava chovendo tanto, os trovões ressoavam com violência, rasgando o céu, aqueles trovões, aqueles raios que me faziam tremer. Aliás, até hoje, quando eu lembro daquele dia, eu tremo ainda um pouco. E eu me encontrava no interior da minha casa, não me lembro bem se sozinho ou com a família. Eu só me lembro que no momento em que eu estava na sala de estar, havia faltado energia elétrica, ouvindo aqueles estrondos vindos do céu. Parecia que caía. A impressão que eu tinha é que caía fogo do céu. Aí eu me escondi debaixo da máquina de costura da minha mãe e eu falei assim com Deus. Foi uma oração simples de criança, mas uma oração feita com tanta franqueza e sinceridade, onde eu pedia a Deus que se aquele fosse o meu último dia de vida, olha o que eu falei, olha que grandeza de alma eu tive nesse momento. Eu conversando com Deus naquela hora da oração, eu falei para Ele que se fosse aquele meu último dia de vida, que eu queria morar ao lado de Deus Nosso Senhor, que eu nunca fosse abandonada, mas se não fosse aquele meu último dia de vida, que Ele, o meu Deus, meu Pai, me guiasse para onde quer que eu fosse, para que eu estivesse sempre a seu lado e Ele me protegesse sempre. Puxa vida, hoje, escrevendo aqui sobre a minha vida, a vida da frentista, eu venho perceber que sou de fato uma protegida por Deus desde o útero da minha mãe, gente. Com 4 meses na barriga da minha mãe, a minha vida foi salva. Não se esqueçam disso. Eu amava brincar no quintal da minha casa, que a gente no interior chamava de terreiro. Era o terreiro. Brincava com as minhas irmãs, com os amigos, vizinhos. Dentre essas brincadeiras, eu, brincando obviamente, foi de tudo. Eu era dançarina de circo, já fui mamãe das bonecas, a cigana. Fiquei noiva quando criança, tudo na brincadeira. Me casei, tomei banho, agora sim, tomei banho nua no rio. Já tomei muita surra, muitas delas inclusive inesquecíveis e algumas até inocentemente. Sabe quando você às vezes apanha sem ter a noção do porquê? Lembro-me até de uma surra em especial. Eu tenho uma prima, essa minha prima se chama Rosângela, e eu e ela sempre brincávamos na minha casa, que tinha um quintal grande. No quintal da minha casa tinha pé de cacau, bananeira, tinha pitanga, pitangueira, pé de goiaba e outras vegetações ali no quintal, e tudo separado apenas por cerca de arame farpado, e se encontrava uma enorme plantação também de milho, né? Nós estávamos ali e nós queríamos atravessar para pegar algumas espigas de milho. E eu sabia que a minha mãe não queria que eu fizesse aquilo, porque o milho não nos pertencia, mas era a divisa do quintal com o milharal. E aí a minha prima, a Rosângela, foi lá comigo, e enquanto eu brincava assim no milharal, a Rosângela apanhou umas espigas, acho que uma dúzia de espiga. Ela apanhou uma dúzia de espiga e levou para casa para minha mãe fazer curau. Óbvio que a minha mãe ia perguntar, e naturalmente, que só tinha uma explicação. Nós passamos pela cerca de arame farpado, apanhei tanto. Na minha vida de menina, foram inúmeras dessas surras. E depois, meu gosto por jogar futebol, meu pai não queria, tinha um preconceito. Se hoje ainda tem, imagine naquela época. O pessoal não queria que menina jogasse futebol. E as outras meninas também não jogavam. Então, às vezes, eu entrava no meio do time dos meninos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Era difícil um menino marcar a mim. Era difícil.
Quando eu dominava a bola, que eu cortava, o pessoal dizia que eu tinha cortinhos desse tamanhozinho. Assim, mal comparando, obviamente, mas que a bola colava no meu pé igual o Messi joga. Tô sendo muito pretensiosa? Que nada, era meu jeito. Então, apanhava muito, porque às vezes meu pai chegava em casa, cadê que ele me procurava, cadê? Me achava no meio dos meninos jogando futebol. Ah, meu Deus do céu, era hora de apanhar. Embora aquele fosse o meu gosto. A minha mãe também não queria que eu jogasse futebol, mas eu sempre adorei o futebol. E com certeza, nos dias atuais, eu teria me tornado uma jogadora importante, porque o pessoal dizia que eu tinha muito talento. Houve outros tantos momentos marcantes na minha vida infantil, dentre esses, quando eu fui convocada pela minha professora de educação física para eu desfilar nas paradas de 7 de setembro. Cheguei em casa batendo no peito, a minha professora de educação física me convocou, você é a baliza da escola. E eu, na inocência, acabei falando o porquê. Quando meu pai escutou, ele ficou doido. É que eu jogo futebol e as minhas pernas são grossas. Então a professora falou que eu vou ficar linda de shortinho. Meu pai ficou doido da vida. Como assim? Como assim você de shortinho? Olha, eu só sei dizer que foi uma confusão. Mas no fim, você vê como é que eu sempre tenho uma segunda, terceira, quarta chance. Prevaleceu aquela ideia. Eu falei com a professora de educação física que foi lá na minha casa. Ela vai desfilar, ela vai ser a nossa baliza. E o meu pai foi obrigado a aceitar. E a minha mãe também. Quando eu cheguei aos meus 11 anos de idade, ah, meu Deus do céu, 11 anos eu tinha. Eu fui pedido em namoro por um colega de sala de aula, um colega de classe. Eu tinha 11 anos. Ele era um ano mais novo do que eu. Rapazinho, olha que o Ayrton, olha que o Ayrton era metido, hein? Eu tinha 11, ele tinha 10. E aí ele me cobrou ainda, sabe? Ele me pediu assim namoro com toda aquela formalidade que era possível para a idade. E falou, você tem que me dar a resposta, tá? Eu não me sentia pronta, né, para dar resposta para ele, para o Ayrton, mas ele me cobrou, sabe, com seriedade. Você tem que me dar a resposta. E a resposta tinha que ser logo, até meio-dia, que era o momento em que acabava a aula. Resultado. Eu não consegui me concentrar em absolutamente nada naquele dia durante a aula. Apenas fiquei tendo calafrios o tempo todo, um friozinho na barriga. Eu não conseguia falar nem com a minha melhor amiga sobre a mudança que ocorreria em minha vida a partir daquele dia, porque eu iria me tornar namorada. Com 11 anos de idade. Eu falo em mudanças porque eu resolvi aceitar. Então, o período que eu tive para responder foi de mais ou menos 8h30 da manhã até meio-dia. E meio-dia a minha resposta foi: sim, eu aceito, Ayrton. Eu serei a sua namorada. Eu gostava muito dele. Ele era tão bonito. Mas o problema é que eu tinha que responder para mim mesmo algumas questões, né? Eu tinha só 11 anos, gente. Como é que eu ia dar aquela resposta para ele até meio-dia? Como é que eu vou dizer para minha mãe, ai, como é que eu vou falar para minha mãe que eu tenho um namorado? E meu pai não pode nem sonhar com isso. E aí eu tinha outras perguntas, afinal de contas, como é que se beija na boca? Eram preocupações daquele momento para quem tinha 11 anos. Bons tempos em que as minhas preocupações eram estas. Depois a vida muda tanto, né? Ou se muda. No final, com respeito ao namoro, deu tudo certo. Só não tive a resposta à pergunta do beijo, porque o beijo na boca nunca aconteceu. O Ayrton e eu éramos namorados, mas aquele namorado era muito novo para mim. Ele tinha 10, eu tinha 11 anos. Nunca que aconteceu um beijo na boca.
A vergonha tanta, tanto minha quanto dele, que só ficávamos de mãozinhas dadas e de vez em quando um beijinho no rosto. Mas foi tão especial aquele namoro. Só fui mesmo namorar de verdade aos 14 anos. 14. Só que com 12. Com 12 eu dei o meu primeiro beijo na boca. Com 12 aconteceu. Um circo estava de passagem pela minha cidade, armado praticamente em frente à minha casa. E eu fiz amizade com alguns dos artistas, porém um, em especial, me chamou a atenção. O nome era Roger. Meu Deus do céu. O Roger, ele tinha 16 anos. Ele era um dos palhaços da trupe todas as noites. Eu infernizava a minha mãe para comprar o ingresso para eu ir no circo e, consequentemente, a minha irmã para que me levasse ao circo e pudesse assistir ao espetáculo. Eu queria, na verdade, ver o Roger. Para mim ele era lindo, pintado ou não de palhaço. E eu ia ao circo para curtir o Roger. A minha irmã aqui ia comigo, ela não entendia o porquê de eu dar tantas risadas daquelas brincadeiras sem graças do jovem palhaço, das palhaçadas que ele repetia todos os dias, porque o espetáculo era o mesmo. E eu ria das mesmas piadas, ria a ponto de chorar. Era a mistura da admiração com a paixão. Num sábado, assim que terminou o espetáculo, haveria também uma festa no clube social da cidade. E Roger, o palhaço, ele tinha recebido também o convite para ir no clube. E ele me convidou para eu ir com ele. Mas eu fui no clube, junto com a minha irmã, por causa do Roger. Só que, olha o que acontece. Sabe quem me chamava para dançar, que estava também no clube nesse dia? O Ayrton, aquele meu primeiro namoradinho. E só ele, o Ayrton, é que me tirava para dançar. E não o Roger, que eu tanto queria. Eu e Ayrton, nós dançamos a noite inteirinha. Quando o Ayrton me dava uma folguinha, eu sentava ao lado do palhaço, do Roger. Deixava transparecer que eu queria dançar com o palhaço, com o Roger. Mas ele também deixava explícito que ele não sabia dançar. E ficamos nessa até que a festa do clube acabou. Minha irmã me chamou para eu ir embora. Fiquei triste, porque ir embora sem dançar com o Roger... Caramba, esse Ayrton hoje sujou a minha água. Só ele quis dançar comigo. Ir embora sem ao menos ter uma oportunidade com o Roger, para mim era muito triste. Porém, a alegria de repente voltou quando o Roger pegou na minha mão na saída do clube, aumentou o passo comigo, assim quase que correndo, sabe? Para que nós ficássemos longe dos olhos da minha irmã, que a essa altura estava de namorico também com algum rapaz. Eu nem me lembro o nome, deixa pra lá. O Roger deu uma corridinha comigo. Ao verificar que nós estávamos a uma distância segura e após dobrarmos uma esquina, veio a resposta para aquela pergunta que me afligia desde os 11 anos de idade. Como é que se beija na boca? Como é que se beija na boca? Não sei em que fração de tempo se deu, mas de repente eu estava sendo beijada pela primeira vez. Que beijo! Que sensação indescritível! Um calor gostoso, um misto de aconchego, ternura, medo, vergonha e, por fim, alívio. Eu beijei na boca. Eu beijei na boca. Eu fui beijada na boca. Tabu quebrado. Que maravilha. Que delícia que é. Que delícia que é beijar na boca. Era mais uma vitória na vida da frentista. Depois do beijo, eu e Roger, nós nos apaixonamos.
Ah, que paixão gostosa, que coisa maravilhosa. No entanto, o circo não podia ficar. O circo é itinerante e o circo teve que partir. E com ele a saudade. Apertava o meu coração de um lado e apertava o coração do Roger de outro. Ah, que saudade. Conforme havíamos prometido um para o outro, nós nos correspondíamos, trocávamos cartas. E assim se deu por pelo menos uns 5 anos. Vocês acreditam? Uns 5 anos. Mas depois fomos perdendo o contato e só ficaram as boas lembranças e o sabor do primeiro beijo. Bem, mas eu disse que namorado mesmo eu fui ter aos 14 anos. Eu tinha 14 e ele 16, igual a idade do Roger. Só que o Roger havia acontecido quando eu tinha 12, tá? Puxa vida. O apelido dele era Corujão. Meu Deus do céu. Era o apelido dele, era mecânico por profissão e mulherengo por natureza. Ah, Corujão. Que de coruja ele não tinha nada. A não ser hábitos noturnos. Isso é verdade. Talvez fosse por isso que ele fosse Corujão. Eu digo assim, de feio, ele não tinha nada. Corujão era o apelido dele. Ele era de fora da cidade. Ele era bonito. E ele dirigia um bug. Aquele bug do Corujão que era mecânico, só ele podia ser dono, porque o bug era velho e vivia quebrando. Ainda bem que ele era mecânico. O bug era só o motor e os bancos rasgados. Mas o Corujão tinha um papo de derrubar aviões. Ele era um sucesso com as meninas. Nossa, como eu fui apaixonada por ele. Ah, Corujão, que saudade que eu tenho de você. Ficamos juntos por uns 2 anos, eu e Corujão. Era muito amor, muito ciúme, muita traição por parte dele e, como consequência, muita briga, até o término do nosso relacionamento, quando eu não suportava mais o seu jeito despachado de ser e dei o troco. Mas como não? Só ele pode e eu não? Eu sempre disse que a vida me dava segunda chance, terceira chance e às vezes a quarta. No decorrer do namoro meu e de Corujão, aconteceu que eu entrei no apogeu futebolístico da minha vida. Ah, eu era bom de bola. Tem gente que lembra daquele tempo dizendo, você ia ser a Marta. Ah, se fosse hoje, você seria a Marta. Tu serias a Marta. Eu só sei que no decorrer do nosso namoro, eu entrei por uma seleção de futebol. Seleção. Eu era a frentista. Frentista. Foi exatamente aí que eu acabei ganhando o apelido, sabe? Quando eu fui me apresentar no clube de futebol, que perguntaram a minha posição, eu sabia que era frente, não tinha o que falar. Frentista. E virei frentista. O meu nome para o futebol. Aquele nosso técnico de futebol sempre foi um técnico que ele admirava demais a minha característica, o meu jeito de jogar. E todos os jogos que ele marcava fora da nossa cidade, a primeira pessoa que ele fazia confirmar a presença era justamente eu. Foi numa dessas viagens, nós fomos para um lugar chamado Itatim, fica no sertão baiano, essa cidade. E foi lá, nessa cidade, que eu conheci Toninho. Meu Deus do céu! Toninho era um rapaz maravilhoso, um poeta, um artista plástico, compositor. Ele tocava violão, tocava acordeon. Toninho, que de imediato se interessou por mim e ele implorou o meu telefone. Deixa eu contar para vocês qual era a outra função de Toninho. Além disso tudo, já citado por mim, Toninho era massagista. Aqui vai um lado muito jocoso e interessante da minha história. Eu acho que naquele jogo eu era muito visada porque eu era frentista, eu era atacante,
Eu era muito visado, assim, tal qual o Neymar. E eu levei algumas pancadas e lá vinha Toinho correndo. O Toinho, ele ficava na beira do campo com todos os apetrechos de massagista. Ele levava consigo uma bolsa branca, tinha naquela bolsa branca dele tinha uma cruz vermelha. Toalha. Levava consigo todos os apetrechos, inclusive o famoso gelol, né? E aí, quando ele estava na beira do campo, que ele viu que eu caí, a primeira vez ele veio correndo e já veio fazer massagem nas minhas pernas. Não, mas não foi aí, Toinho. Toinho, não foi aí. Foi na panturrilha. Falou, mas atingiu também a coxa. Atingiu também a coxa. Ah, meu Deus do céu. Esse homem ficou louco por mim durante esse jogo de futebol. Ao final, ele conseguiu meu telefone. Resolvi lhe entregar o número. O número do telefone, naquele tempo, era da minha casa, tá? Não tinha essa coisa de celular. Era o número do telefone da minha casa. Só que na época, eu tinha avisado que eu tinha namorado e falei pra Toinho, eu tô te passando o telefone, mas eu tenho um namorado. Era o Corujão. Eu tava com o Corujão, o homem do bug. Claro que as minhas amigas me incentivavam, as minhas colegas de time de futebol me incentivavam e eu tava firme. Por que não? Toinho quer o telefone, passei o telefone para ele. Afinal de contas, ele massageou as minhas coxas naquele jogo de futebol umas 4 vezes, 2 sem nenhuma necessidade. 2 meses depois desse jogo, um acontecimento marcou demais a minha vida afetiva. Era véspera de São João, sem avisar. Chegou à minha casa, Toinho, ele, chegou na minha casa com um champanhe e um par de alianças. Eu estava tomando banho no momento em que o Toinho chegou. As minhas irmãs vieram me avisar que tinha alguém esperando por mim. Eu tomei um grande susto ao saber quem era. Você tá brincando? O poeta? O massagista? O Toinho? Ai. Eu não tinha dado nenhuma esperança a ele em relação a namorá-lo, até porque eu tinha um Corujão. Ora, o Corujão era meu namorado, mas ele não quis saber. Ele estava na sala de casa com um champanhe e um par de alianças. Antes de eu acabar o banho, eis que surgem novas notícias. As minhas irmãs entraram no banheiro. Meu Deus, o Corujão também está na sala, também está esperando no sofá. E agora? E agora, frentista? O que você faz, frentista? Ou seja, 2 pessoas que não se conheciam estavam sentadas uma frente a frente com a outra, com o mesmo objetivo: namorar a mesma mulher. Eu, a frentista, era Toinho e Corujão. Oh, meu Deus, era de se ficar lisonjeada, hein? É uma pergunta que faço. Sim ou não? Era de ficar lisonjeada? Que nada, eu fiquei, foi apavorada. E de dentro do banheiro, eu pedi a uma amiga minha que me ajudasse. Pelo amor de Deus, você vai ter que sair com o Corujão da sala. Você vai inventar algum pretexto, alguma desculpa. Você tira ele da sala, porque você precisa me dar um tempo, eu tenho que ficar sozinha com o Toinho para explicar para ele que ele não podia ter vindo aqui. Eu tenho namorado e a confusão poderia ficar muito maior e muito pior com a presença dos dois. Amiga, socorro, amiga, socorro. Que alvoroço estava minha casa nesse dia. A minha mãe já tinha conversado com o Toinho. Ah, detalhe, a minha mãe tinha conversado com o Toinho. Toinho era bom de papo, Toinho era poeta. Toinho levou champanhe, levou um par de alianças. Toinho era massagista. Toinho tocava acordeon. Toinho tocava violão. Toinho, ele tinha muitas qualidades. E a minha mãe ficou doida pelo Toinho, aprovou o namoro.
Ah, as mães não aguentam ver um par de alianças para suas filhas. A minha mãe queria, porque queria que fosse com o Toinho. E eu, perdida, veja só, antes de saber se eu queria ou não noivar, se eu ia gostar ou não de Toinho, a minha mãe já tinha provado. Mas a questão é que Corujão, a namorada dele era muito mulherengo. E a mamãe sabia disso. E outra coisa, Corujão tinha um bug velho, que só ele poderia ter. O bug era só motor e banco rasgado. Ainda bem que ele era mecânico. E a mamãe pensava consigo: Corujão não pode oferecer futuro nenhum para minha filha. Esse poeta, sim, Toinho. A amiga deu um jeito. Tirou o Corujão da sala, foi criativa, inventou uma desculpa. E eu tive tempo para conversar com o Toinho. E durante o tempo que eu conversei com o Toinho, foi suficiente para ele não querer um não como resposta. Chorou! Toinho, meu Deus do céu, Toinho, ele quando me viu e eu saí daquele banho, cabelo ainda molhado, sabe? Bonita, porque o futebol realmente me possibilitava determinadas belezas, especialmente de minha perna, quando eu fui escolhida pela professora para ser a baliza. Toinho, quando me viu, ficou doido, amor de minha vida. Estive conversando com a senhora, sua mãe, pois hoje quero me tornar seu namorado, não mais do que isso, seu noivo. Trouxe um par de alianças e para brindar, comprei champanhe, amor da minha vida, e tá aqui no meu carro o violão e a sanfona para eu fazer uma festa essa noite. Quero tocar para você, amor de minha vida, fazendo-lhe uma serenata, mas dentro de sua casa, para agradar a você e toda a sua família. Ah, meu Deus do céu! Eu falei, mas o Toinho, ele era muito bom de conversa. Ô Toinho, mas não vai dar, Toinho, eu não posso, assim, me comprometer com você. Eu tenho um namorado, e quando eu falei pra ele que eu tinha um namorado, que eu ia explicar que era Corujão, que tinha acabado de sair da sala, Toinho começou a chorar. Toinho era meio ator também, sabe? Dramático. Não, você não pode fazer isso comigo, minha frentista. Frentista? Ô, frentista, você não pode fazer isso comigo de jeito nenhum. Eu vim de tão longe, especialmente para me declarar. Lhe darei um tempo, mas não aceito isso como resposta. Já era alguma coisa quando ele me falou que daria um tempo. Mas depois ele foi emendando uma conversa na outra, e a minha mãe ali na sala, a minha mãe presente, torcendo por ele. Ele sabia que ele tinha ganhado a minha mãe já. E ele começou a me falar que eu não saía da cabeça dele e que à época ele ficava torcendo para que eu caísse, para que ele pudesse chegar perto de mim e dizer que ele estava louco por mim. Louco por mim. Não teve essa oportunidade naquele dia, mas que agora ele tinha. Acontece que eu tinha 15 anos de idade nessa época. Eu era, assim, uma romântica inveterada. Nada poderia me convencer de que a minha vida já estava traçada ao lado do meu namorado, do Corujão. Não, eu ia passar ainda por muitas, por poucas e por boas. Quanta ilusão. Resultado da noite. Deixei Toinho chorando no ombro da minha mãe, saí com o intuito de me encontrar com o Corujão na cidade vizinha chamada Ubaíra e curtir com ele as festas juninas. Eu não queria perder nada, mas veja o que é a vida, como a vida prega peças. O tempo todo é assim. A vida prega peças para nos fazer refletir sobre as nossas decisões. Quando eu saltei do carro com as minhas amigas, foi Corujão, o meu namorado, dentro do bug dele, na cidade vizinha. Só que quase que sentada no colo dele. E aí, a menina estava praticamente sentada no colo dele. Eles estavam juntos, quase que no mesmo banco do bug, trocando um tremendo beijo na boca.
Meu Deus do céu, o meu reino encantado foi invadido por um monstro, um ódio, uma raiva. Foi nesse momento que eu acordei para a realidade nua e crua de que o amor não existe. Oh, conclusão difícil na vida da frentista. Não, o amor não existe. O amor não vale a pena. Não vale a pena ser fiel, porque as pessoas traem mesmo, traem umas às outras, mesmo jurando lealdade, as pessoas traem a si próprias. Eu estava sendo covardemente traída. Fiz questão de que Corujão me visse. Ele estava nos braços de outra, dentro do bug. Ele estava nos braços da outra, a outra estava quase que no colo dele. Fiz questão que ele me visse e sumi no meio da multidão naquela festa de São João. Só permiti que ele me visse de novo quando eu estava de mãos dadas com outro rapaz, um terceiro. Não deu, Toinho, deixei para trás chorando nos ombros da minha mãe. Corujão fez aquilo comigo, pintou um terceiro e beijei esse terceiro na frente dele para que ele sentisse a mesma dor pela qual eu tinha passado. Mas a minha dor era tamanha que eu não me satisfiz em mostrar para ele apenas um rapaz. Olha, eu arrumei mais uns 5 em sequência. 5 pelo menos naquela noite. Eu era bonita, as coxas roliças, jogadora de futebol, já era conhecida. Olha, a jogadora é a frentista, tá dando bola pra você. Eu tava dando bola pra quem cruzasse o meu caminho. Nunca mais acreditei nos homens e também nunca mais fui fiel. Firmei um novo namoro aos 16 anos com um rapaz que na infância eu odiava. Olha que coisa, na infância ele era chato, ele era feio, mas não é que o patinho feio tinha virado um cisne, e um cisne lindo, e eu, como a maioria das meninas, passei a ser fissurada por motos. Esse rapaz, esse que surge na minha vida quando eu tinha 16 anos, ele tinha uma dessas grandes motos. Meu Deus do céu! Essas motos são maravilhosas e eu fissurada por ela. Eu não era diferente de ninguém. E novamente, numa festa junina, meu relacionamento novo começou. Era ele! Ê, Balbino! Bem-vindo, Balbino! E ele tinha apenas 1 ano mais do que eu. Foi um relacionamento intenso, tão intenso, que 1 mês depois, eu estava perdendo a minha virgindade. Perdi a minha virgindade com ele, com o Balbino. E quer saber como foi? Foi decepcionante. É como dizia Raul Seixas naquela música: eu estou decepcionada. Para mim foi igual. Foi decepcionante, porque não era nada daquilo que as revistas falavam, algum programa de rádio dizia. Não foi nada disso. Olha, a minha primeira vez doeu, sangrou, e eu não senti nada daquele prazer tão relatado. Apenas bateu foi um vazio. Para mim não teve lagoa azul, não, a minha lagoa foi barrenta. E o pior de tudo isso é que eu e nem Balbino, nós não usamos preservativos. E 9 meses depois, as consequências de quem faz assim sem preservativo. Veio a minha primeira filha, Laiana, a primeira filha. Eu só tinha 17 anos quando ela nasceu. Era mais uma integrante de minha nova família. Agora, 2 adolescentes, eu e Balbino, e um bebê. Não é de se esperar que não tenha dado certo. O Balbino, ele bebia muito, ele tinha esse defeito, e depois ele era violento comigo.
Ah, e outra coisa, ele não queria que eu jogasse futebol, ele era extremamente enciumado com isso. Não, a bola você não me dá nem um toque, que isso não é coisa de mulher. Isso não é coisa de mulher, você não vai me dar mais nem um toque em bola. Que bola o quê? Cuide de sua vida, agora tu é mãe de família. Não deu certo, porque eu sou aquela mulher que acredita na vida e nas oportunidades. Eu acho que Deus sempre dá. E deu, no meu caso, a segunda, a terceira, a quarta chance. E nós nos separamos. Nos separamos uma vez, não. Foram logo 3 vezes em apenas um ano. Em um ano, eu e Balbino nos separamos 3 vezes. No aniversário de nossa filhinha, nós passamos separados. É resultado da soma da imaturidade, mais o álcool, mais a irresponsabilidade. Olha, quer saber? Ainda bem que acabou. Ainda bem. Porque pelo menos eu voltei a jogar futebol. E havia alguém que acenava com a possibilidade. Frentista, eu tô vendo um time bom para você. Eu tô conseguindo uma transferência sua para um time bom. Só sei dizer que morei 1 ano, só eu e minha filha. Eu estava me formando em magistério aos 19 anos de idade, pois eu tive que parar. Parei no magistério, no curso, devido à gravidez e o nascimento da minha filha. E como eu não tinha emprego, passei por inúmeras dificuldades. Inclusive, não tenho vergonha de dizer, passei até fome, sabe? Mesmo a minha mãe tendo uma mercearia, a minha mãe nunca foi uma mulher desprevenida, não. Mas eu, como queria manter o meu orgulho, queria ser dona do meu nariz, porque eu sempre fui assim. Eu não nasci para ser pouca coisa, eu pensava comigo. Ora, nasci para ser uma jogadora de futebol. Então eu não tinha nascido para ser pouca porcaria. O orgulho não me deixava chegar até meus pais e minha mãe pedir ajuda. Então eu tive que enfrentar dificuldades. Se pedisse ajuda, aquilo para mim era entregar a mão à palmatória, era um sinal de fracasso. E isso eu não queria admitir, que eu tinha fracassado, não. Eu não deixava transparecer isso para ninguém. Lembro de meus vizinhos fazendo o almoço e na hora de entrarem para almoçar, eles me chamavam, me convidavam, porque eu era muito popular. Eu gostava de jogar meu futebol, as pessoas admiravam-me pela bola. Frentista! Ô frentista! Mãe tá te chamando, vem! Almoço tá na mesa. Eu dava uma voltinha ali, outra voltinha aqui, e eu não recusava. Às vezes eu fazia um charme. Falava, não, sabe que é que o meu já tá pronto também. O meu já tá pronto. Faz assim, para não deixar minha filha passar dificuldade. Eu tô mandando a minha filha. Tudo bem? Aí eu mandava a minha filha, minha menina, na casa do vizinho, e às vezes eu ficava sem comer nada, dizendo que o meu almoço estava pronto. Era um orgulho bobo, besta, mas que a gente tem quando é muito jovem. Fazer o quê? Isso tudo é aprendizagem. Isso tudo eu estou passando para vocês como a gangorra, porque a vida da gente é assim, repito, uma hora a gangorra está lá em cima, outra hora a gangorra está lá embaixo. O que eu tinha não era muito, aliás, era muito pouco às vezes, mas era o que tínhamos, e eu sempre agradeço a Jeová pelas provisões todas de minha vida. Assim que eu me formei, eu sou teimosa, sem contar uma coisa, que professores e professoras me ajudavam porque me viam jogando futebol, e normalmente eu jogava pelo time da escola. Às vezes eu jogava futebol até mesmo junto com os homens e ajudava os times masculinos a ganharem. Então eu me tornando popular, e um professor me dava uma notinha a mais aqui, uma professora me dava uma notinha a mais ali, e eu consegui me formar. E aí eu consegui, junto à prefeitura da minha cidade, um emprego como professora, onde eu ganhava muito pouco naquele início, sabe? Era muito pouco. Mas pelo menos já era alguma coisa. Só que uns 3 meses depois de eu estar trabalhando,
Não aguentava mais aquela vida, mas a minha fé sempre foi maior que as minhas dificuldades. E de tanto eu pedir a Deus um novo trabalho, uma nova porta que se abrisse, eu acabei indo trabalhar em Santo Antônio de Jesus como, agora sim, balconista de um posto de gasolina. E meu salário quadruplicou. Eu não pagava aluguel porque eu morava com um tio, eu não gastava com o transporte, porém, eu não tinha mais a minha filha por perto, porque aí eu tive que deixar a minha menina com a minha mãe para eu ir morar na nova cidade. Isso era ruim, eu não estava feliz assim. Foi quando o meu pai me resgatou e me chamou para ir trabalhar na mercearia dele, porque mamãe tinha uma mercearia, meu pai tinha outra. Papai me chamou para ir trabalhar na mercearia dele. Não teria, assim, salário, mas eu teria a minha filha pertinho de mim e nada me faria falta. Pronto, estava tudo bem ao lado do meu pai, porém, a nova esposa dele não se dava bem comigo, de jeito nenhum. Foram dias e dias de perturbação para o meu pai, para mim, e depois de uns 2 anos, a minha irmã mais velha, que mora em Salvador, me chamou para eu ir morar com ela, porque ela tinha um emprego esperando por mim na capital. Você vem morar numa cidade de gente, vem para a capital, menino. Tem emprego esperando por você, emprego bom. Quem sabe dê certo até no Bahia. Se de repente você vem jogar no Bahia, será? Seria uma oportunidade de eu ir treinar no Bahia, jogar futebol no Bahia? Não pensei 2 vezes e eu fui para Salvador. Mais uma vez fiquei longe da minha filha, mas eu tinha um sonho na vida. Eu poderia me estruturar do ponto de vista financeiro. Morei com Helena, minha irmã, durante 1 ano. Sofri muito com o emprego de salário mínimo dentro de uma metrópole. Não podia gastar com transporte. A empresa não me dava o vale-transporte. Eu ia a pé para o trabalho. Queria ir treinar no Bahia, não sobrava tempo. Não aguentei muito tempo, não, por lá. Em Salvador, passei por vários empregos em lojas, escritórios, pequenas fábricas. Fiz concurso para contrato temporário. Fui, inclusive, fazer concurso na Fundação Nacional de Saúde. Passei. E nesse meio tempo, eu conheci o pai dos meus 2 últimos filhos. Francis, uma pessoa maravilhosa. Esse é o pai, tá? Francis, uma pessoa maravilhosa. Um homem de caráter que me encontrou no momento de extrema carência familiar e que me amou. Francis me amou. Era o amor adulto. Era o amor na vida de uma mulher. Francis me apoiou, fez com que a minha vida fosse mais feliz e significativa. Foi Francis que me levou no Bahia para eu fazer um teste. Só que quando eu cheguei no Bahia, as pernas roliças já tinham ganhado uma certa gordurinha, o abdômen também havia se avantajado um pouquinho. Aquele corpinho de jogador de futebol da frentista estava transformado, já não era mais o mesmo. Na primeira bola eu driblei umas 3, mas não consegui concluir a gol porque me faltaram pernas. Ainda assim, o técnico do Bahia havia gostado de mim, pediu para eu voltar, mas depois da 3ª tentativa, eu acabei tendo uma contusão muscular, chamada distensão do músculo. É quando o músculo se rompe. Meu Deus, foi uma dor terrível. E Francis falou para mim com todo o amor que ele sentia por mim: frentista, olha, a sua vida de jogadora de futebol, com essa distensão, você teve rompimento do músculo. Eu acho que termina aqui. Acho que você deveria desistir, meu amor. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu considero que seria importante para você
jogar no Bahia, mas não vai dar para você. Falei com o técnico, ele lamenta muito. Se você tivesse chegado alguns anos antes. Pois é, por umas coisas eu já estava velha, olha o que é a vida, para outras ainda nova demais. Eu e Francis ficamos juntos nessa vida por 16 anos. Tivemos 2 filhos, Vitor e Lara. A nossa vida não posso dizer que tenha sido um mar de rosas. Tivemos nossas diferenças, nossas desavenças. Já brigamos muito, nos separamos muito, nos agredimos muito. Mas o mais importante de tudo isso é que superamos tudo. Eu, após 5 anos em Salvador, nesse intervalo, fiquei grávida, tive meu filho Vitor. Francis conseguiu um emprego para mim, em minha própria cidade natal, numa empresa de ônibus. E eu fiquei muito feliz de voltar a morar com a minha filha, a minha primeira filha. Agora com os outros 2 irmãos. Durante mais 10 anos, fiquei na mesma empresa. Estudei, passei em 2 concursos públicos, um na minha cidade e outro na cidade vizinha de Ubaíra. Passei nos 2 concursos, saí do antigo trabalho, trabalhei como professora a minha vida inteira. Como professora, eu acabei dando aula para tantos meninos e meninas. E pude, além de ter ensinado a minha matéria, ensinei principalmente a respeito da vida. Quem foi meu aluno sabe que a principal lição, no primeiro dia de aula comigo, eu desenhava uma gangorra na lousa. O pessoal dizia: ô professora, que matéria é essa? É uma gangorra? É uma gangorra. Essa aqui é a primeira lição que eu quero ensinar para vocês, independente da nossa matéria curricular. Tá vendo que é a gangorra? Eu desenhava na lousa a gangorra. Eu dizia: ó, essa parte aqui tá no alto, tá vendo? Agora eu vou desenhar uma outra do lado desta. E vocês vão notar uma coisa. Aí eu fazia outra e aquela parte que estava no chão ia para o alto. A parte que estava no alto ia para o chão. Tá vendo qual é a diferença? Muita gente não percebia. Muitos alunos não notavam. Diziam: ó, é a mesma gangorra. Não, sim, é uma gangorra. Mas observa que o lado que está no alto numa, está no baixo na outra. Ah, é verdade, professora. Então, assim é a vida. Essa é a primeira lição que eu quero ensinar para vocês. Assim é a vida. Independente da fama que vocês possam obter, independente da profissão que vocês possam seguir, independente do dinheiro que vocês possam ganhar, independente de alguém que vai ficar milionário aqui, independente de alguém que vai ter uma vida de certa dificuldade, como é a maioria do povo brasileiro, a vida de um trabalhador. Sempre vai ser assim na vida, uma gangorra. Uma hora você está no alto, outra hora você está embaixo. E qual é a lição que eu quero ensinar? Tenhamos sempre a mesma cara, tenhamos sempre a mesma conduta. Quando você estiver no alto, não humilhe quem está no chão. Não se vanglorie, não se acha, não se considere o mais esperto. Não se considere a mais esperta. Porque quando no momento seguinte você estiver embaixo, aquela pessoa vai te respeitar, dizendo: puxa, essa pessoa teve uma conduta só, então ela merece que eu faça agora alguma força para que ela suba de novo, para que ela volte lá para o alto de novo. Essa é a lição, gente. Agora vamos à matéria curricular. Hoje eu ainda estudo, porque a vida da gente não deve parar nunca no que diz respeito a estudo.
Ainda complemento com cursos, faço até uma nova faculdade. Eu procuro ser melhor a cada dia. Se não foi a minha vida tudo o que eu sonhei, porque a vida de ninguém o é, se a minha vida não foi tudo o que eu sonhei, eu agradeço a Jeová, ao Senhor meu Deus, eu agradeço sempre. Algo de melhor que pode estar esperando por mim ali na frente. O importante é não desistir. Eu nunca desisti. Olhando desse jeito para o meu passado, eu venho a observar que eu sempre fui feliz. Sempre. Sempre tive a minha família comigo, meus amigos por perto e o meu Deus poderoso. E o que são os problemas perto da fé? Não importa o problema, o que importa é saber o tamanho da tua fé, porque todos os problemas ficam minguados, apequenados diante da grandeza da fé. Apenas uma ponte para o engrandecimento da alma existe, chamada fé. É essa que a gente não pode perder jamais. Não foi e não é e nem será fácil viver, porque a minha vida nunca foi fácil. Vocês observaram tudo que eu passei. Também não dá para dizer que eu acertei sempre. Muita gente, se quiser criticar passagens da minha vida, terá motivos de sobra para isso. Mas, com algumas coisinhas por perto, fica tudo mais fácil. Principalmente estas que eu vou citar. Deus em primeiro lugar, família em segundo, amigos, determinação e ela, a fé. Hoje eu assino essa carta. Sou graduada em pedagogia. Jussiara Maria Teles Brito é o meu nome. Eu sou autora dessa carta. E autor da minha vida é Deus. Deus no comando sempre. Eu não poderia terminar esse relato sem dizer da frustração que todos nós temos na vida. Sonhos realizados? Temos vários. Mas frustração a gente tem. Eu queria ter sido a Marta, a frentista. Queria ter sido a Marta dos campos de futebol. Na minha época não houve essa oportunidade, embora eu tivesse tentado. Fui aplaudida por alguns, admirada por outros, mas não deu. No entanto, eu tenho um orgulho comigo de ter feito parte da história do futebol feminino do Brasil. Sim, porque lá na minha terra, lá na minha cidade, muitas mocinhas, muitas meninas começaram a jogar futebol por minha causa. E hoje a minha cidade revela gente importante atuando em times importantes. E quem sabe um dia, uma, duas, três, sei lá quantas, chegarão à seleção brasileira de futebol. Para quem não sabe, em 2023 teremos a Copa do Mundo do Futebol Feminino. Estarei na torcida e com aquela pontinha de frustração, não, com aquela pontinha de realização, porque um dia eu fui uma delas. Ei, toca que eu tô no ataque! Eu não tô em impedimento, toca! Se você gostou da história, por favor, curta, dando aqui o seu joinha. Que história linda, hein? Puxa vida, que história bem escrita, Jussiara Brito, parabéns a você. Que história maravilhosa. Espero que vocês todos tenham gostado. Aplausos para a história dela, comentem a história dela e, obviamente, que se alguém tiver que fazer alguma crítica, fique à vontade.